projeto de Deus para o terceiro milênio. É cristãos que conhecem o Espírito Santo. O quê? Conhecimento do Espírito Santo. Aí está o projeto do cristão para o terceiro milênio. O que isso quer dizer? Não é mais igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. Há uma mudança radical. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é um lobo vestido de ovelha na igreja. Não há outro caminho. É a volta ao original. É a volta ao original. É a volta ao original. E o original é Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Uma vez eu estava falando sobre isso e alguém me disse: eu não consigo viver sem igreja. Eu não consigo viver sem igreja. Aí está o tipo de cristão que se criou durante 2000 anos. Um cristão que não sabe viver sem igreja. Em outras palavras, eu tenho que estar debaixo de um cajado. Humano. Se me tirarem esse cajado, eu me perco. Eu me perco. Esse foi o tipo de cristão que durante 2000 anos produziram no mundo. O cristão igrejeiro, o cristão denominacionalista, tradicionalista, o cristão que se apega a magistérios, a cajados humanos, beijadores de anéis na mão de homens, comem na mão de homens, vivem da sabedoria do homem, vivem da luz do homem. Você pode ver que esse tipo de cristão é um cristão palha ao vento. Ele vai se inclinar para aquele que fala melhor, para aquele que sopra melhor. Esse tipo de cristão, você pode ver, ele tem dois caráteres. Ele é um na igreja, com todo o paramento de quem vai ao domingo na igreja, terninho, gravata, tudo bonitinho, sapatinho engraxado, brilhando. Ele é um ali, mas em casa, ele é outro. Tem outra personalidade, adquire uma outra atitude. É um cristão dividido. O cristão ovelha. Foi isso que 2000 anos de igreja produziu no mundo. Cristão verniz. Cristão cristianizado. É o cristão doutrinado, dogmatizado, dirigido. Ovelhinha de Jesus, que nome lindo.
Foi isso que produziu o igrejismo em 2000 anos. Ovelhinhas de Jesus, ovelhinhas dóceis, obedientes, que se curvam à autoridade humana, aos cajados humanos, às orientações humanas, às doutrinas humanas, aos dogmas humanos. Ovelhinhas de Jesus. 2000 anos de ovelhinhas de Jesus. Qual o resultado? O mundo não foi convertido. O mundo não foi convertido. 2000 anos de pregação de Jesus Cristo através do igrejismo não converteram o mundo. O que isso quer dizer? Ineficiência. Ineficiência. É uma fraqueza da igreja. É uma fraqueza da igreja, baseada, orientada pela força do braço humano, luz humana, sabedoria humana. Essa luz não traz resultados. E com essa luz você será visto como? Pelo olhar celeste. A Virgem louca. A Virgem louca. A Virgem prudente. Ela trazia luz. E cantava glória, glória, aleluia. Usava a Bíblia. E estava muito feliz. E caminhava junto com a outra Virgem prudente. E tudo estava bem. Até que uma voz disse: o dono da boda chegou. A partir daí houve uma diferença. Alguém ficou paralisado. Alguém perdeu a sua luz. A sua luz apagou. O que aconteceu? A luz apagou. Os passos foram paralisados. Não podiam ir adiante, rumo aos portais abertos da eternidade. O que aconteceu? Aí noto que tem uma agente que está caminhando com a luz acesa rumo à eternidade. Ué, por que elas estão com a luz acesa e o nosso óleo acabou? Não tinha óleo para ir para a frente. Aí não adianta pegar o óleo do outro. Não dá. Pedem conselho, me dê o seu óleo. Não posso. Não posso. E que orientação eles recebem? Vá para o mundo. Volte para o mundo. Volte para o mundo. Volte para o mundo. O seu óleo foi baseado na força do homem, nas estratégias do mundo, nas estratégias do mundo, nos olhares dos homens, das luzes dos homens. Volte lá, pegue mais óleo. Então venha para cá. E o que elas fazem? Essas virgens imprudentes, no meio das trevas em que estão, voltam para o mundo. Enquanto isso, as que têm a luz do Espírito Santo, a luz verdadeira, caminham rumo aos portais abertos da eternidade. Mais tarde diz as Escrituras que essas virgens imprudentes voltam e chegam até o portal da eternidade. Mas que coisa! O portal está fechado. Batem na porta e batem na porta e batem na porta, insistem e nada. O portão não se abre. Depois de tempo, alguém diz: eu não vejo vocês, eu não reconheço vocês. Aí, tal modo como elas foram recebidas
no portal fechado da eternidade. A luz delas não iluminava o rosto delas. E os portais abertos da eternidade não podiam ver os seus rostos. Estavam em trevas. A luz humana é trevas para o caminho celestial. É trevas. É trevas. Os olhos celestiais não veem, não conseguem enxergar o rosto que é iluminado pela luz das glórias humanas, da sabedoria humana, da força humana, da glória humana. Pobres virgens loucas. É aí que está o ponto. O terceiro milênio vai ser o milênio das pessoas iluminadas pelo Espírito Santo. Conhecimento do Espírito Santo. Quem não tiver conhecimento do Espírito Santo não vai ficar em pé. Não vai ficar em pé. Será como palha o vento. A guerra cultural vai levá-la para cá e para lá, para cá e para lá. Serão mornos, claudicantes. Um dia acende uma vela para Deus, outro dia acende uma vela para o diabo. Mornos, pessoas em cima do muro. Não terão a direção correta. As mentes estarão embaçadas. Embaçadas. Aí está o cristão do terceiro milênio. Aquele que se apoia no Espírito Santo. Aí está a oferta que é agradável a Deus. Jesus sendo oferecido pelo Espírito Santo. Aí está a oferta de Abel, aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. A oferta de Abel. Deus quer homens que sejam dirigidos e ofereçam Cristo através das revelações do Espírito Santo. Aí está o tipo de cristão, o verdadeiro cristão, aquele que vai levar consigo a luz verdadeira, o fogo verdadeiro, o fogo do Espírito Santo. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras sagradas. Que? Inspirados pelo Espírito Santo. Estes homens santos de Deus escreveram a Escritura, sim, mas não foi baseado nas suas ideias, mas iluminados pelo Espírito Santo. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Jesus disse, Ele vos guiará em toda a verdade. Palavras de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade. Agora você poderá ter comunhão com Deus. O quê? Você encontrou a porta da comunhão com Deus. E essa porta é o Espírito Santo. Não é mais o igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. Acorda, Nicodemos. Acorda, Nicodemos. Acorda, Nicodemos. Você acredita na tradição do seu povo? Você acredita na tradição dos anciãos? Você acredita nos magistérios?
do seu povo. Isto, Nicodemos, não vai levar você para atingir sua meta. Você quer comer o pão do céu. Você não vai comer o pão do céu por este caminho. O caminho do magistério humano, o caminho da tradição humana, o caminho do igrejismo, do denominacionalismo, do tradicionalismo, das bolhas religiosas humanas. Nicodemos, não é por aí. Não é por aí, Nicodemos. Quem falou isso foi Jesus Cristo. E já faz 2000 anos. Mas o que aconteceu? Os homens desviaram-se do caminho de Deus. Perderam o Espírito Santo. 2000 anos de entristecerem o Espírito Santo. Entristeceram o Espírito Santo. Esqueceram o Espírito Santo. E se apegaram à filosofia, às bases filosóficas, aos fundamentos gregos, aos fundamentos filosóficos. E aí construíram a sua estrutura religiosa, construíram as suas bolhas e construíram as suas vestimentas, cada um com seu paramento, um mais lindo do que o outro, um paramento mais colorido do que o outro. Outros põem até triângulo na cabeça. Eu me lembro o Egito, as pirâmides do Egito, para dizer sabedoria, para dizer, nós temos o cajado, nós podemos te guiar. Essa direção não vai levar você para os pastos verdejantes, assinalado pelas Escrituras Sagradas. Pobres ovelhas, para onde irão? Para que pastos irão? Sendo dirigidas por guias cegos. Guias cegos. Cegos. Guias que confiam nos seus paramentos, na sua filosofia, no seu entendimento. Para onde irão essas ovelhas, pobres ovelhinhas de Jesus? É lógico que as hienas do diabo estão felizes. Elas adoram ver ovelhinhas de Jesus. Ver ovelhinhas, que delícia para as hienas do diabo. E o diabo fica contente. Façam ovelhinhas de Jesus. Façam muitas ovelhinhas de Jesus. Resultado, uma igreja fracassada. Uma igreja fracassada. Não converteram o mundo em 2000 anos. O mundo não está convertido. E agora se levanta no mundo os Golias do mundo, com suas hienas. O materialismo se levanta em nossos dias com ferocidade e bradam em alta voz e dizem: não há Deus, não há Deus, não há Deus, não há Deus. Aí está o brado dos Golias. E as ovelhinhas de Jesus estão mansinhas, dóceis nos seus rebanhos, nos seus cativeiros, nas suas bolhas religiosas. As hienas vão adorar. Então, hoje, quem sustenta as Escrituras Sagradas, ele é discriminado. As Escrituras Sagradas são discriminadas.
Em muitos países, quem sustenta a Escritura Sagrada estão indo para as prisões. Prisões. Estão sendo exilados, expatriados fora dos seus países. Outros são fuzilados, cristãos sendo fuzilados, postos em cativeiros. Por causa do quê? Porque sustentam as Escrituras Sagradas, sustentam a palavra de Deus. E há um silêncio. Parece que o mundo ficou adormecido. Estão anestesiados. Ninguém vê isso. Cristãos expatriados. Cristãos indo para as prisões, simplesmente porque sustentam as Escrituras Sagradas, porque dizem: Deus existe, Deus existe, Deus existe. O materialismo está castigando-os. E ninguém fala nada. Então é necessário levantar nesse terceiro milênio os gladiadores de Deus. É necessário levantar os espadachins de Deus. Vós sois militantes, vós sois soldados de Cristo. Paulo falou isso. Onde estão os soldados de Cristo? Ó cristãos, avante, com fervor marchai pela cruz de Cristo, por ela lutai. E nós estamos hoje na terra de Santa Cruz, Brasil, e a gente está vendo cristãos sendo presos, cristãos levados a prisões, cristãos com a Bíblia na mão. Põe um rótulo, é terrorista. Pôs a Bíblia na mão, é terrorista. Ah, se usou a bandeira da pátria, é terrorista. Terrorista. Olha onde nós estamos caindo e estamos indo. Por quê? O que está faltando? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cristão está fadado ao fracasso. Ao fracasso. Davi disse: Senhor, não tira de mim o teu espírito. Não tira de mim o teu espírito. Senhor, não tira de mim o teu espírito. Esta era a oração de Davi. Davi não podia viver sem o Espírito Santo. Nós hoje também, sem o Espírito Santo, somos cristãos vazios, fracassados, amarelados, fracos. Somos as virgens imprudentes. Não vamos para a frente. Então, no terceiro milênio, a necessidade de se levantar os filhos de Deus, as novas criaturas. Quem são? São aquelas que se baseiam na Escritura Sagrada e no Espírito Santo. Na água e no Espírito. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que ser uma nova criatura. O que é isso? Mudança de direção, mudança de perspectiva, mudança de olhar.
É isso que se exige do cristão nesse terceiro milênio. Que ele conheça o Espírito Santo. Aí está, quem vai guiá-lo em toda a verdade. Jesus disse, ele é o Espírito da verdade. E Jesus pagou um grande preço para que esse Espírito da verdade baixasse até a terra. E agora com ele, somente com ele, teremos comunhão com Deus. Que Deus nos ajude, cristãos, a encontrar o Espírito Santo. Ele é a nossa força, como foi a força de Davi, como foi a força de Gideão, como foi a força daquele que fechou a boca dos leões quando estava preso em Babilônia, durante o governo do Medo-Persa Dario. Daniel. Espírito Santo. Aí está, Espírito Santo. Aí está sua base, aí está sua coluna cristã do terceiro milênio. Sem ele você é nada. Você é a virgem imprudente. Que Deus nos ajude a levantar esse tipo de cristão. As novas criaturas. Amém.